Eu não aconselho esse anime para os fracos. Ele é um pouco pesadinho, na minha opinião, né? Mas ficou curioso para saber qual é? Então se liga aí. E aí família, aqui é o Strafe, bem-vindo ao Nerd Mania. Hoje a gente vai falar desse anime aí que tá aparecendo na tela. Eu não vou falar o nome para não passar vergonha, mas é um anime bem pesadinho e legal na minha opinião, eu gostei. Eu vou logo adiantando que aqui vai ter spoilers do episódio 1 e bastante do episódio 2. Bem, esse anime conta uma história de um personagem que vive em uma vila humilde e nesse mundo, as pessoas quando completam a maioridade, que é uma certa idade aí no mundo deles, eles ganham categorias, a gente pode falar assim. Como assim categorias? Eles ganham classe, igualzinho no jogo de RPG. Lembra bastante esse anime, um pouco das funcionalidades dele em um jogo de RPG. Então esse garoto ganha, a classe dele é de curandeiro, mas ele é designado para ser um herói. Tem a marca lá, tudo mais. Então, esse garoto, depois de um tempo, ele é encontrado pelos nobres e na mão dos nobres ele passa por maus bocados. Ele come o pão que o diabo amassou, literalmente. Esse moleque é torturado, ele é usado, um monte de diversas coisas fazem com ele nesse anime. Eu não posso mostrar muitas imagens aqui, então me desculpe, eu vou mostrar poucas imagens dos protagonistas, dos coadjuvantes, coisas assim, mas eu não posso mostrar imagens muito profundas assim, se vocês podem me enganar, se vocês podem me entender. O que aconteceu no episódio 1? O moleque, ele voltou no tempo depois de ser massacrado pelos nobres, ele volta no tempo, ele consegue aquela pedra lá, a pedra filosofal do Lorde Demônio, que é aquela garota. Ele conseguiu voltar no tempo, uma segunda chance para ele se vingar. E esse anime é pura vingança. O protagonista principal vai atrás das suas vinganças contra as pessoas que maltrataram ele na vida passada e durante esse caminho ele encontra uma escrava e essa escrava ele pega ele, tipo Shield Hero, não tem? Mas esse é o Shield Hero Dark, a gente pode falar, é só vingança. E os dois fazem um pacto de vinganças, então ele compra a escrava, que vai ser até no episódio 3 agora, que o nome do episódio 3 comprando uma escrava. Então ele vai comprar uma escrava nesse episódio 3. Mas o que ele fez no episódio 2? Ele completou uma das vinganças dele. Falta agora duas, se eu não estou me enganado. Que é contra aqueles dois outros caras que maltrataram ele muito na vida passada. E o que aconteceu? Ele conseguiu recuperar a sanidade dele depois de tomar coisas não lícitas, a gente pode falar assim, não sei se vocês vão me entender. Tomar líquidos que fazem a pessoa ficar feliz, drogam ele lá, isso mesmo, drogam ele lá, né? Então, por causa disso, ele fica um bom tempo na vida passada dele drogado, usam ele como ele quiser. E o que acontece? Nessa vida ele já conseguiu resistência a veneno, às drogas. E devido a isso ele voltou em 6 meses. 6 meses antes. Antes ele só tinha voltado lá no final. Mas essa foi uma bem arriscada, uma técnica dele bem arriscada, uma aposta bem arriscada, porque ele ficou 6 meses passando também o pior do pior, porque nesse mundo, sementes, a gente pode falar de heróis, aumenta os níveis, então ele foi usado, se vocês me entendem, né, ele foi usado por várias mulheres, muitas, e a princesa não estava nem aí, porque a princesa que fez isso com ele, começo de conversa, a princesa que fez isso com ele, e ela é a primeira vingança que ele vai fazer. Então ia lá várias mulheres, então essa mulher estava tranquila. Aí que tá, né? Não foi só mulheres, foi homens também. Mas aí que tá. Ele não deu a semente dele, ele recebeu no caso. E isso mesmo, é. Então ele ficou 6 meses passando o pior ainda, até recuperar a lembrança, que é uma aposta bem arriscada, na minha opinião, a gente pode falar assim. Mas por que ele está passando tudo isso? Devido à classe dele de curandeiro.
Ele é uma nova classe de curandeiro que surgiu, que ele cura agora. Por exemplo, se a pessoa perder um braço, ele pode regenerar. Mas só que tem um pequeno porém, que quando ele regenera, ele consegue sentir todas as dores, tudo, os pensamentos, tudo que essa pessoa passou. Ele consegue sentir tudo e a dor é muito insana. É o que ele passa no episódio 1, curando o braço daquela cavaleira lá. Então, ele está sendo obrigado a curar pessoas que ele não deseja, por isso drogam ele, para ele não sentir tanta dor e ele ser domesticado corretamente, a gente pode falar. Então, por isso ele foi domesticado para os nobres, para aqueles heróis meia boca poderem usar o poder dele. Continuando, depois que ele recupera lá a sanidade, ele fica lúcido novamente, ele começa o plano de vingança. Ele espera uma única pessoa sair de todo o reino, de todo o palácio, que era o rei, porque o rei era muito poderoso, ele não daria conta, poderia acontecer alguma coisa de errado no plano dele. Então ele espera o rei sair, como o velho ditado fala, quando o gato sai, os ratos fazem a festa, né? No caso, ele fez a festa. E o que acontece? Ele foge e tem aquele cara lá que torturou ele, deu chicotadas, que ele estava aguardando esse cara. Então ele vai e é pego. Ele foge e é pego. Mas como assim? Aquele cara que deu a chicotada nele, ele foi lá para falar com a princesa que tinha dito que ele tinha dito alguma coisa muito relevante. E aí, o que acontece? Esse cavaleiro mata as guarda-costas da princesa e pega ela. E esse guarda-costas era ele, por causa da habilidade dele de cura. Oxe, mas a habilidade dele não é só de curar, sim, mas ele tem também a habilidade de predador, cura predativa, a gente pode falar assim, que rouba a habilidade dos personagens que ele cura. E devido a isso, ele tinha curado aquele cara lá de alguma forma, não mostra, mas ele pegou a habilidade dele. E tinha uma habilidade que ele pegou, foi de trocar o rosto. Então ele trocou o rosto dele com aquele cara. E aquele cara que torturou ele, agora é ele que tá preso. Então depois disso fica ele e ela só. Aí acontece muita coisa, cara. Acontece muita coisa. Ele quebra o dedo dela e fala que vai quebrar de um por um. E se ela ficar calada, não gritar, ele não vai fazer mais nada com ela e vai deixar ela aí. Então ele começa, quebra de um por um os dedos das mãos. E no último ele fala assim, você é muito boa, agora só falta um. Aí essa é uma parte boa, essa é uma parte muito boa. Ele cura os dedos dela tudo. Isso mesmo, ele cura o dedo dela. E ela fala que isso não é justo e tudo mais, ele quebra tudo de novo. Ele quebra o primeiro de novo. E ela grita. Aí ele fala, opa, você perdeu, que pena. Aí ele vai e castiga ela. Aí ele vai fazer aquilo, né? Em intimidades, a gente pode falar que entendeu. Então ele vai fazer aquilo lá com ela. E quando ele vai fazer, ela fala que não vai porque ela é uma princesa e tudo mais. Aí ele pega, não tem aqueles fogo, aqueles ferros de mexer lenha, de mexer fogo, lareira, essas coisas assim. Ele pega e fala, ou é o ferro dele, ou é aquele ferro que ele tá segurando que vai entrar na porta, se vocês estão me entendendo. E ela fala, ela olha, pode ser o seu ferro mesmo. Aí ele fala, você não quer? Aí ela, não. E implora então, ela implora pelo ferro dele, né, se vocês me entendem. Esse é um anime muito bom, cara. E no final ele faz tudo com ela lá, parada 4. Aí no final ele muda o rosto dela e apaga as memórias dela, falando que ela não vai se lembrar mais de nada, que ela vai poder mudar. No final ele queima lá o quarto dela, coloca a culpa dela que tá morta, culpa naquele cavaleiro lá que ele trocou de rosto. E no final o que acontece? Ele troca o rosto dele, ele tá no hotel e traca uma garota lá. E a garota é a princesa que foi mudada de rosto e apagou as memórias. E ele fica lá com ela e ela é a nova companheira dele, a gente vai falar. Ela não se lembra de nada. Bem, esse é o anime, como eu falei, ele é muito pesadinho e eu não aconselho ele para mentes fracas, a gente pode falar, tá? Então, esse é um protagonista que eu gostei demais. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, se inscreve nas minhas redes sociais, tá bom? Falou, aqui é o Streif.